ao terceiro vídeo, né, sobre o módulo de configuração. Nós paramos aqui então, nós estamos editando uma unidade de saúde e falamos já da parte de lotação, dos serviços oferecidos e vamos falar agora das unidades de assistência. Então, nessa unidade de assistência, né, o que significa uma unidade de assistência? É como se fosse uma sistemática de atendimento de pacientes dentro da unidade de saúde. Então, normalmente, nós teremos apenas uma sistemática para cada unidade de saúde. Mas, eventualmente, nós precisamos de mais de uma. É o caso, por exemplo, da PGR. Lá na PGR nós temos duas recepções. E as recepções elas são independentes, né? Tem uma recepção que atua na área de medicina e uma recepção que atua na área de odonto. Elas ficam até em andares distintos, então são sistemáticas independentes, né? Mas no caso da maior parte do país vamos ter apenas uma, né? Vocês podem dar o nome que vocês acharem melhor. E vamos entender como é que funciona essa configuração aqui no caso da PR Bahia. Quando a gente aperta naquele lapisinho para editar essa unidade de assistência, ele nos abre essas outras informações aqui, ó. Tipos de assistência, locais / consultórios e áreas de saúde assistidas, tá? Áreas de saúde assistidas, a gente vai falar quais são as áreas de saúde associados a essa sistemática de atendimento, vamos dizer assim, nessa unidade de assistência. Então, no caso da PR Bahia, nós temos apenas medicina, então colocamos apenas medicina aqui. No caso de outras unidades, né, pode ser que eu tenha medicina e odonto na mesma recepção, enfim, vocês vão configurar de acordo com o contexto de vocês. Locais e consultórios são aqueles locais por onde os pacientes podem circular. Então, no caso da PR Bahia, nós temos uma recepção e fisicamente nós temos apenas um consultório. Veja, por mais que nós tenhamos lá assim, 2 psiquiatras, um atua de manhã e um atua à tarde. Então, eles compartilham o mesmo consultório físico. Ocorre que nessa época de pandemia, como as pessoas estão fazendo atendimento remoto, pode ser que os dois necessitem de usar o sistema ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, a gente fez o cadastro de 2 consultórios aqui. Tá? Então, isso vai muito do contexto, da situação de cada unidade de saúde. Tá? Aqui vocês podem, se vocês não tiverem número de sala lá, enfim, vocês podem colocar qualquer número aqui apenas para identificação. E os tipos de assistência são aqueles tipos, uma informação análoga, veja, a identificação do usuário no momento em que ele chega à unidade de saúde, né? É uma situação análoga aos laboratórios, por exemplo, né? Quando você chega nesses laboratórios, você normalmente pega uma senha, e essa senha tem uma categoria, né? Se é uma senha assim, normal, de retorno, de assim, prioridade, por exemplo, né? Então, os tipos de senha, né? Então, seriam esses tipos de assistência aqui, ó. São como se fossem rótulos que a gente associa aos pacientes. Então, vocês vão usar esses tipos de assistência da maneira mais conveniente para vocês também, tá? Então, isso aqui é basicamente a configuração do Serviço de Saúde da PR Bahia. Vamos só consultar como é que seria de uma outra unidade, né, para ajudar vocês a pensar aqui. Eu vou pegar da PRDF, que a gente ajudou a configurar também. Então, no caso da unidade da PRDF, eles chamaram a unidade de assistência de recepção da PRDF. Os tipos de assistência são esses dois aqui, pronto atendimento e agenda. As áreas de saúde medicina, odontologia e enfermagem, porque lá tem um enfermeiro e tem um dentista também. E os locais e consultórios, a gente estabeleceu lá, foi o seguinte, ó, tem uma recepção,
Nós temos uma sala de enfermagem, e aí tem muitos pacientes que são atendidos diretamente pela enfermagem e talvez nem passem pelo médico. E nós temos um consultório de odontologia e um consultório de medicina, tá? Então, no caso da PRDF, são 4 locais por onde os pacientes podem circular, né? Essa informação ela é importante porque por dentro do sistema a gente vai encaminhar os pacientes, né? Então, o paciente chega numa recepção, por exemplo, vai ser encaminhado para a área de enfermagem, lá ele vai receber uma assim, primeira assistência, e depois vai ser encaminhado para o consultório, por exemplo. E aí pode retornar, enfim. Então, esses locais determinam, né, por onde que os pacientes circulam, tá? E aí, veja, chegamos ao fim desse módulo de configuração. Nós falamos dessa configuração geral das unidades, da unidade de saúde, das lotações, serviços oferecidos e unidade de assistência, tá? O último detalhe que a gente podia chamar atenção é nessa área de lotações. Veja, imagine uma situação que algum colega deixou de atuar na área de saúde, né? Então, nesse caso, vou pegar um registro qualquer aqui, por exemplo, da doutora Fernanda aqui, ó. Nesse caso, vocês não precisam apagar esse registro, basta colocar a data de término, tá? Vocês informam a data de término como hoje, por exemplo, e aí isso informa ao sistema que a Fernanda não atua mais na área de saúde da PRDF. E a gente fica com esse histórico, né, de por onde que a doutora Fernanda atuou dentro da casa, né? Então, o último detalhe. E aqui também vocês podem associar, ó, um consultório padrão, quer dizer, quando chegar um paciente, a gente já sabe para qual consultório, né, que a Fernanda ela se preferencialmente atua, né? Isso talvez numa unidade pequena não faça sentido, mas lá na PGR, como nós temos vários consultórios, né? E aí a gente tem médicos que sempre sempre atendem em certos consultórios, e aí essa informação é útil na hora de fazer essa associação. Enfim, chegamos ao fim aqui desse módulo, então a gente passou aqui pela relação de unidades de saúde, a configuração das unidades de saúde e dos profissionais que atuam na área de saúde, tá certo? No módulo seguinte, nós vamos falar, então, no vídeo seguinte, nós vamos falar do módulo de agenda e de escala, tá? Até lá.